Boa tarde, queridos pós-graduandos do mestrado e doutorado da PUC São Paulo e participantes da disciplina Família, Sexualidade e Gênero, ministrada pela professora doutora Rosa Maria Macedo. Boa tarde, professora Rosa, minha eterna e querida orientadora. Gratidão pelo convite. Gratidão também pelo convite, a professora Terezinha, que mediou o contato, que me fez o convite. Terezinha, grande estudiosa, e parceira de trabalhos e congressos. Gratidão, Terezinha, também pelo contato. Hoje nós vamos refletir sobre um tema super instigante, intersexualidade. Então, o nome deste estudo que eu vou estar compartilhando com vocês é Intersexualidade e a Difícil Decisão, um estudo de caso, tá? E no final dessa apresentação vocês entenderão por que eu coloquei esse título, Difícil Decisão. Tá? Olha só, nós vamos estar falando então de um caso clínico de um menino de 11 anos que eu atendi. Então, é um estudo de caso oriundo de um atendimento clínico. E que aqui nós vamos colocar o nome dele, nome fictício, logicamente, de Ian. Tá? Esse estudo de caso, eu e a professora Rosa, nós já apresentamos em congressos, nós já escrevemos um artigo juntas, então, logicamente, e para estar compartilhando com vocês e outros compartilhamentos que eu já fiz sobre esse caso, logicamente que nós tivemos que tomar todos os cuidados éticos, assinatura dos termos de consentimentos, TCL, aprovação do Conselho de Ética, tá? Caso contrário, não seria possível, logicamente. Então, este caso deste menino, ele, como eu já disse, o nome dele aqui será designado como Ian. Ele era uma criança que ele desconhecia sua condição de pseudo-hermafrodita, feminino. O que seria pseudo-hermafrodita feminino? É uma criança que nasceu com os órgãos internos femininos e a genitália dele era ambígua. E aí, na ocasião, o médico, disse que ele era um menino e assim ele foi criado. Somente aos 2 anos, um outro médico pediu um ultrassom, justamente ele suspeitou por conta da genitália ser ambígua, e pediu um ultrassom e percebeu que internamente ele era uma menina. Isso ele já tinha 2 anos. E os pais, logicamente, ficaram perdidos e não sabiam o que fazer, embora eles tivessem orientações, eles participaram de grupo de estudos na Unicamp, mas eles, logicamente, isso foi fonte de muito sofrimento para os pais. E aí eles optaram por não reverter a situação, acharam que 2 anos já era muito tarde, que ele já estava sendo criado como menino, e então escolheram deixar do jeito que estava e que no futuro o Ian que iria saber da situação e escolheria se gostaria de continuar sendo menino ou menina. Lembrando que a diferença de pseudo-hermafrodita e hermafrodita é que o hermafrodita ele tem os órgãos internos tanto masculinos como femininos. E o pseudo não. O pseudo ele tem os órgãos internos, aqui nesse caso, somente feminino. Por isso que é pseudo-hermafrodita feminino. Se ele tivesse os órgãos internos masculinos e fosse criado como uma menina, estivesse sendo criado como uma menina, ele seria pseudo-hermafrodita masculino. Bom, então, no nosso caso, é pseudo-hermafrodita feminino, lembrando que estas terminologias, pseudo-hermafrodita, hermafrodita, são terminologias médicas e que nas ciências humanas, nas ciências sociais, nós usamos o termo intersexualidade, porque nós consideramos também os aspectos psicossociais, tá? Quando nós estamos diante de uma pessoa com essa condição. Então, nós vamos muito além
desta incompatibilidade genética, dessa estrutura anatômica, dessa genitália ambígua. Nós vamos estar lidando com uma pessoa que vivenciará uma série de coisas no âmbito psicológico, social. Tá? Por isso, então, nós vamos estar falando do termo intersexualidade, ok? Bom, esta criança, ela foi, né, como eu disse, foi um caso clínico que eu atendi, tá? Então, como que ela chegou até mim? O médico dela, o endócrino pediatra, ele fez contato comigo e me falou de que ele e toda a equipe estava decidindo por fazer a redesignação sexual do Ian. Por quê? Porque o Ian, ele teve puberdade precoce desde os 6 anos, perto de 7 anos. E esta puberdade precoce estava sendo contida com medicação, com medicações, com hormônios e etc. Porque se ele não tomasse essa medicação, se eles não fizessem essa contenção, já estaria nascendo mamas, ele já estava prestes a menstruar. Então, os médicos estavam muito preocupados com tudo isso. E especialmente porque o Ian não sabia da condição dele. Para ele era um menino e tudo bem, tá? E por que ele precisava? Eles julgavam que precisavam de fazer esta cirurgia neste momento e com uma certa urgência. Porque não dava mais, no ponto de vista da equipe, ficar segurando, inibindo a emergência dos caracteres sexuais, porque essa medicação que já estava sendo tomada desde os 6 anos poderia comprometer o desenvolvimento, o crescimento físico do Ian. Então, eles julgavam que não dava mais para segurar, que tinha que se tomar uma decisão e fazer a cirurgia. E os pais estavam de acordo, né? Então abraçaram a possibilidade de ele passar por um atendimento psicológico para trabalhar com ele essa questão. Então, qual foi o objetivo do encaminhamento? Em primeiro lugar, revelar ao Ian a sua condição intersexual, né? De repente ele sabia que ele tinha os órgãos externos, que internamente ele era uma menina. Avaliar a identidade de gênero dele, né, como que ele se sentia, né, porque todos tinham muitas dúvidas, porque internamente ele era uma menina, né, ele foi criado como um menino. O que? Então vinha a dúvida, o que estava falando mais alto? Né? O biológico, ele ser uma menina, ou o social, né, a forma com que ele foi criado como menino. Então, o médico pediu que avaliasse a identidade de gênero dele, até para auxiliá-lo depois, futuramente, na decisão dele em relação a continuar sendo menino, nesse processo, nessa cirurgia de redesignação sexual, dele continuar sendo menino ou, né, ser uma menina, e ser fiel ao biológico dele. Então, revelar, avaliar a identidade dele e um outro passo, prepará-lo para a cirurgia. Tá? Bom, para mim foi assim, muito desafiante aceitar esse caso. Eu nunca tinha trabalhado com um caso assim. E eu tinha as minhas questões aí sobre essa questão da identidade de gênero, essa questão também de enquadrar a pessoa via cirurgia, né? Então, mas eu não quis me omitir diante deste caso, né? Eu achei que era uma pessoa, era uma família, que todos estavam precisando de ajuda. Então, eu aceitei o desafio e estudei bastante sobre o tema
E aí recebi a família, aliás, recebi os pais do Ian, e aí eles me contaram toda a história, né, de como eles se sentiam, todo o percurso, toda a peregrinação. Eles iam em outra cidade para que o Ian fosse acompanhado por esse médico, para que ele tomasse as medicações mensalmente. E o cuidado deles, porque eles tinham um segredo, né? Que não era revelado para o Ian, e a preocupação de como fazer isso. Mas eles estavam certos de que era um momento. Estavam certos também de que qualquer que fosse a escolha do Ian no futuro, nesse processo terapêutico, eles legitimariam, eles concordariam com o Ian. Então, que estariam juntos. Bom, após, né, aí eles me contaram todo o percurso, quando eles ficaram sabendo, todos os sentimentos, o que eles procuraram, o que eles não procuraram, a revolta com o médico na ocasião do nascimento do Ian. Enfim, né, ouvi toda a história deles e senti que eles estavam apostando bastante no processo terapêutico. E aí, então, e no que eu proporia, a forma de trabalho que eu propusesse para eles, eles estariam abraçando. Enfim, aí depois disso, eu marquei para encontrar, né, fazer o primeiro contato com o Ian. O meu primeiro contato com o Ian, eu percebi, ele era uma criança de 11 anos, como eu já disse, uma estatura assim, vamos dizer, já era uma criança relativamente baixinha, não tanto, tá? Mas a possibilidade de ele continuar tomando a medicação ia deixá-lo baixinho mesmo, ia inibir o crescimento físico dele. Era uma criança que eu olhava para ele e eu não conseguia captar o que falava mais alto aí, se era o feminino ou o masculino. Eu sei que tudo isso, existe muitos questionamentos em torno dessas questões, mas eu estava, a princípio, respondendo às expectativas, né, tanto da família como do médico. Né, como diz aí na abordagem, numa perspectiva pós-moderna, né, numa visão construcionista, que é a qual direcionou o meu trabalho, não é a minha verdade, né, vamos dizer assim, é a verdade do cliente, né, que estava em pauta e eu tinha que respeitar, embora eu pudesse ampliar as narrativas deles no transcorrer do processo, mas não era a minha verdade que estava em pauta. Então, o desafio começou, os atendimentos com o Ian começaram, paralelamente com os pais. Então, veja bem, quando nós falamos, né, de como foi conduzido todo esse trabalho, todo o processo terapêutico, nós estamos aí no âmbito da metodologia. Né? Então, um estudo de caso clínico que foi conduzido, que foi manejado pela abordagem narrativa, numa visão construcionista social, né? Ou seja, numa perspectiva pós-moderna, onde se desconstrói as verdades absolutas, as verdades universais, normatizadoras, e também numa perspectiva de gênero, né? As teorias de gênero. O total do processo terapêutico do Ian fizeram 28 sessões, né? Nas modalidades individuais, familiares. Nas individuais, logicamente com o Ian, e nas familiares, foram a família toda, e também o Ian e o pai, o Ian e a mãe, só os pais, todos eles juntos. E a emergência do conteúdo, o manejo do conteúdo, logicamente foi apoiado em recursos lúdicos. O Ian, embora tivesse 11 anos, ele era assim, mais para imaturo emocionalmente, porque tem crianças de 11 anos que às vezes
se expressa muito bem sem os recursos lúdicos, mas o Ian, realmente ele precisava da mediação dos recursos lúdicos. Então, a dialogicidade, né, o que emergia via recursos lúdicos, né, foram promovidas dialogicidade a partir dos conteúdos que emergiram de recursos lúdicos. Recursos lúdicos como jogos, massa de modelar, argilas, fantoches. Usei muito o recurso da dramatização, entra aqui então a contribuição também do psicodrama, né, de Moreno, muitas dramatizações, e o Ian, ele respondia muito bem, ele participava bastante, e com isso os desenhos, usei muitos desenhos com eles, enfim, todos os recursos que nós temos numa sala de ludoterapia, tá? E o Ian, ele participava bastante, ele era muito assíduo nas sessões, tá? Então, esses recursos, a dialogicidade, eram ampliadas por perguntas reflexivas, né? Que é um recurso técnico. As perguntas reflexivas são recursos técnicos da abordagem narrativa, né? Então, emergia o conteúdo e eu ampliava as narrativas dele com as perguntas reflexivas e com isso favorecia a emergência do não dito. Com isso, nós tomávamos contato com coisas que o Ian não tinha tomado contato e com isso ele, né, se conhecia mais, eu também, e o mesmo procedimento, a mesma metodologia eu fiz com os pais, com as sessões familiares, tá? O que ajudou bastante. Então, o processo terapêutico, né, foi assim, muito, um processo muito rico, foi realmente uma relação de parceria entre o terapeuta, o Ian e os pais, eles sempre juntos, o Ian sempre juntos, foi um trabalho muito lindo, tá? E neste processo aí também, paralelamente, eu estava fazendo o vínculo com o Ian, eu estava conhecendo o Ian, ele estava se conhecendo, ele trazia questões do cotidiano dele. Quer dizer, até então, eu estava conhecendo o Ian e conhecendo o seu cotidiano, suas verdades, as suas narrativas, o seu cotidiano, sua vida escolar, seus amigos, e buscando também compreender como, se havia uma identidade de gênero do Ian que falava mais alto. Ou seja, eu estava buscando entender se falava mais alto no Ian a menina ou o menino, né? A menina biológica ou o menino. Falava mais alto social ou biológico? Né? Que era o que também os pais esperavam e que eles julgavam que seria uma referência para ajudar depois o Ian a escolher, né, quando ele fosse fazer a cirurgia. Tá? E aí também eu estava de olho, né, como o Ian desempenhava os papéis de gênero dele, como os papéis de gênero, como essa identidade de gênero se revelava, se manifestava nos papéis de gênero, né, nas brincadeiras dele, quando ele brincava com os animais, ou mesmo quando ele brincava na casinha, quando ele brincava em construção, nos desenhos, o que emergia? Mais as figuras femininas ou mais a figura masculina? Né? Ele era mais, nas brincadeiras, o pai, o irmão, o amigo, ou era mais a filha, a irmã, a amiga? Né? Como se revelavam esses papéis? Né? Os desenhos deles, parecia mais os personagens femininos ou os personagens masculinos. Tá? E nesse processo ele também trouxe que
ele vivenciava algumas discriminações na escola. Por quê? Às vezes ele era chamado de bichinha, de florzinha, pelos amigos, né? Por quê? Como eu disse no início, eu não conseguia discriminar o que prevalecia. Então, o Ian, ele tinha um lado masculino, ele gostava de andar de skate, ele fazia uma série de atividades que eram relativas a menino, mas ele gostava muito da cor rosa, ele gostava de esmaltar a unha, e ele gostava mais de brincar na escola com as meninas, ele gostava mais das brincadeiras das meninas, e com isso ele vivenciava algumas discriminações, né? Ele vivenciava bullying mesmo, né? Chamavam ele de menininha. Então, isso tudo, né, eram informações que eu estava buscando para tentar entender essa identidade de gênero dele, tá? Bom, eu cheguei, voltando um pouquinho, né? Eu não lembro exatamente quantas sessões, mas eu fiz todo um processo de psicodiagnóstico com o Ian, com recursos lúdicos, com outros recursos intermediários, para entender o não dito, né? Para além das palavras. E eu não cheguei em conclusão nenhuma. Né? De fato, a identidade de gênero do Ian, ela oscilava muito. Então, eu não tinha essa resposta para dar, por enquanto, nem para o médico, nem para a família. O que prevalecia? Tá? E cá entre nós, né? Eu sabia que não precisava disso. Porque isso são construções sociais, que você precisa ser menino ou menina. Esse binarismo de você precisa ser menino e corresponder aos papéis sociais do menino e corresponder ao sexo biológico. Aliás, o sexo biológico desencadear a identidade de gênero, né? Se você é menino, biologicamente você é menino, você tem que ter o sexo, a identidade de gênero seria de menino e o desempenho de papéis deveriam ser de meninos. Isso tudo são construções sociais, tá? E vice-versa, se você é uma menina, se você biologicamente é uma menina, você deveria ter identidade de gênero feminina e desempenhar papéis sociais femininos. Tudo isso são construções sociais, são binarismos. Mas eu estava ali tentando entender, né? E ele teria que levar isso para os pais, teria que passar isso para o médico, aliás. Tá? Bom, fiz o contato com os pais, primeiramente, fiz um encontro, fiz uma sessão com os pais e coloquei que eu não conseguia discriminar, que o Ian não me trazia essa discriminação evidente de qual era a identidade de gênero dele. Conversamos sobre o bullying, né, as providências que os pais tinham tomado em relação a isso. Eles já vinham indo na escola, mas de nada adiantava, né, porque o Ian se comportava de maneira dúbia mesmo. E, diante disso, eu perguntei se eles gostariam, mesmo eu não tendo esta resposta, se eles gostariam de revelar a Ian a condição deles, que seria o próximo passo, né? A condição do Ian, para ele mesmo, que seria o próximo passo. Mas se gostariam, mesmo eu não tendo essa resposta para eles. Eles afirmaram que sim, né? Que gostariam. Então, eu marquei uma próxima sessão, que seria familiar, e que eu ia conversar com o Ian, né, porque até então, né, eu não tinha conversado diretamente, porque eu acho que também não era meu direito eu revelar para o Ian, né, não cabia a mim revelar esse segredo. E aí, então, eu marquei uma sessão com eles, e que nessa sessão nós combinaríamos que eles fariam a revelação
e que aí nós conversaríamos sobre os passos seguintes. Tá? E aí eu voltei com o Ian, né, e na sessão individual, falei com eles e conversamos sobre o bullying e falei de marcarmos uma sessão dele junto com os pais para que a gente pudesse conversar mais sobre o bullying, sobre este lado dele que ele gostava mais de ficar com as meninas do que com os meninos, mas também ele gostava das outras coisas dos meninos, de andar de skate, às vezes de jogar bola, de ir no campo de futebol com o pai. E que nós iríamos conversar mais sobre isso, se ele concordava e tal. E aí ele concordou e aí nós fizemos a sessão. E foi muito interessante que eu comecei conduzindo a sessão, conversando com os pais sobre o bullying, né? E o que eles achavam, e né, o que eles pensavam em fazer. E eles pegaram esse gancho e revelaram para o Ian, né, que isso era algo que ele vivenciava desde pequeno e que então aí eles contaram que desde pequenininho ele era menino, mas que ele tinha os órgãos sexuais de menina, e aí contaram para ele, né. Eu, né, enquanto terapeuta, eu tinha algo muito forte dentro de mim, que era uma criança, ele era muito pequeno para tamanha responsabilidade, para ter que tomar essa decisão nessa idade. Mas, ao mesmo tempo, ninguém tinha o direito de fazer isso por ele, nem os pais, nem eu, já que tinha que ser feito isso, o que eu também questionava. Mas respeitei, foi revelado, e neste momento, e aí aproveitamos e falamos da cirurgia, né, da possibilidade da cirurgia, e que ele poderia fazer a cirurgia ou não, e o que aconteceria se, né, que ele poderia escolher ser menino, que ele poderia escolher ser menino, e os pais foram assim maravilhosos. Se você quisesse continuar menino, nós vamos aceitar, nós vamos fazer a cirurgia. E se você escolher ser menina, e se você quiser, nós mudamos de cidade para você começar uma outra vida como menina, você vai escolher. E no tempo que você quiser, né? Nós vamos dar tempo para você pensar, porque aí começaria uma outra etapa do processo terapêutico, né? Após a revelação. E trabalhar essas questões com ele, que até então não estavam sendo trabalhadas, porque ainda estávamos lidando com esse segredo. E o Ian, nessa sessão, o Ian chora muito, né? E eu, firme ali, lidando com tudo aquilo, apoiando. E aí eu perguntei para o Ian, depois que ele se acalmou, dei o tempo para ele, né, vivenciar todas as emoções que ele, né, tinha por direito vivenciar. E aí eu perguntei para ele se ele gostaria de falar sobre o que ele estava sentindo. E aí ele fala, né, para minha surpresa, que ele estava chorando porque ele estava com medo da cirurgia, né? E eu fiquei assim, mais uma vez surpresa, né? E me lembro de novo, né, da visão aí, né, que estava me respaldando nesse processo terapêutico, da visão construcionista social, né, e da abordagem narrativa, que não existe verdades absolutas e que a verdade do cliente é a do cliente e não a do terapeuta, e que nós temos que lidar com a verdade do cliente. Que o cliente que é o expert na vida dele. Nós somos expert, especialista no processo, na condução do processo, mas não na vida deles e na condução da vida deles.
porque eu estava certa, né? Eu estava com todas essas inquietações dentro de mim. Como pode uma criança ter que lidar com tudo isso, né? 11 anos ter que lidar com tudo isso. É pesado demais ter que decidir isso sozinho. Embora os pais estivessem apoiando, mas a decisão teria que ser dele. E eis que ele me diz isso. Aliás, diz isso para todos, não só para mim, né? Que ele estava chorando com medo da cirurgia. Enfim, né? Foi uma sessão de muita emoção, mas também de muito alívio para todos, né? A revelação desse segredo. E a partir daí, o processo terapêutico, então, com o Ian e com a família, tomou outro rumo, tá? Por que tomou outro rumo? Porque agora nós podemos falar claramente, abertamente sobre a condição dele, né? E as vivências do bullying, nós podíamos falar mais respaldados. E o Ian estava já consciente que a partir de então nós trabalharíamos em torno da decisão, né? O que ele gostaria realmente de ser, né? Aliás, de se tornar um menino, continuar sendo um menino ou se tornar uma menina. Então, e o passo seguinte, então, né, seria, após a decisão dele, a preparação para a cirurgia. Logicamente que ele trazia isso paralelamente. E tudo isso era trabalhado com ele, né, o medo da cirurgia. E após a revelação também, nós combinamos de que ele voltaria ao médico agora, que já estava revelado. Eu também fiz o contato com o médico, mandei um parecer para ele após a revelação, e de que já tinha sido revelado, para que ele também pudesse ter uma outra postura com o Ian e pudesse falar mais abertamente, orientar, esclarecer mais abertamente sobre a possibilidade, o porquê e como seria essa cirurgia. E o médico também me orientou e então, quando o Ian tinha essas dúvidas, eu falava com ele sobre isso. Mas a nossa proposta, então, era agora o Ian tomar contato com esses dois lados. E nós fizemos muitos desenhos, muitas dramatizações, inversões de papéis, de novo usei recursos aí do psicodrama, conversamos da possibilidade, se ele fosse uma menina, né, de vivências, se ele fosse uma menina, que nome ele escolheria, para que ele se colocasse no lugar mesmo, para que ele pudesse se situar, não ficar só, né, nas reflexões. Colocar como meninas, como ele se chamaria, o que ele faria, como ele brincaria, e dei como tarefa a ele ir para a escola, né, pensando como que ele faria, E assim foram muitas sessões. E ele disse que ele se chamaria, se ele fosse uma menina, se chamaria Vitória, porque o exercício teria que ser mais em torno mesmo da menina, porque menino ele já exercia esse lugar, né? Ele já ocupava esse lugar de menino. Mas dar voz também para esta menina, né? Esta menina que gostava de uma série de coisas também. E nesse processo também nós conversamos muito das duas possibilidades, né? Se ele escolhesse menina, quais seriam os ganhos, quais seriam as perdas? Se ele escolhesse ser menino, quais seriam os ganhos, quais seriam as perdas? E falamos, inclusive, por exemplo, porque se ele escolhesse ser menina, ele vivenciaria com muita intensidade a questão do preconceito, né, de retomar a vida como menina, mas que também seria amenizado porque os pais se propuseram a mudar de cidade, para ele começar tudo de novo, em outra cidade, que ninguém o conhecesse,
Tá? Então tinha esse lado. E se ele escolhesse continuar sendo um menino, ele retiraria os órgãos dele, femininos, e seria certo que ele seria estéril, né? Então ele não teria filho biológico, e que existia a possibilidade dele, no futuro, a orientação sexual dele ele ser homoafetivo, né? Então todos os prós e os contras, né, foram sendo trabalhados para que pudesse ajudá-los. Ian demorou, ele não conseguia. E ninguém impressionava. Embora o médico tivesse urgência, mas aqui no processo terapêutico nós deixávamos claro que ele teria o tempo que ele precisaria, aliás, tá? Enquanto ele não tivesse a certeza, para ele pensar, para ele conversar com os pais, embora ele não conseguia conversar muito com os pais sobre isso, ele conversava mais no processo terapêutico e eu favorecia essa conversação via encontro com a família. Então era um jeito de eu ajudá-lo a conversar mais sobre o assunto com os pais. E colocar os medos, os anseios, as dúvidas, tanto dele como dos pais. E os pais, assim, eram muito bacanas. O pai dizia, filho, olha, se você se tornar uma menina, tudo vai continuar igual, você vai continuar indo no campo de futebol comigo, você vai continuar jogando bola comigo. Tudo vai continuar mesma coisa. Não se preocupe com isso. O que importa é que você encontre quem você realmente quer ser e que você seja feliz. Nós vamos estar com você sempre, tá? Então, nesse sentido, foi bárbaro, assim, o apoio dos pais. Nós ficamos muito juntos. Bom, e finalmente chegou o dia que ele entrou na sala e disse para mim, escolhi. Eu quero continuar sendo menino. E aí nós conversamos sobre essa decisão, tudo que ele tinha ponderado, de novo falamos dos prós e dos contras, e ele ficou firme que ele queria ser menino. E então retirar seus órgãos femininos. E o passo seguinte, então, seria a preparação para a cirurgia. Né? Então, agora nós começamos, desculpa, eu vou voltar um pouquinho aqui. Nós começamos a falar de como seria a cirurgia, aí eu conversei mais com o médico, ele voltou no médico, e todas as sessões dos medos, das angústias dele em relação à cirurgia. Ele tinha medo somente de que ele pudesse sentir dor. Ele não tinha medo da dúvida sobre a retirada dos órgãos dele, ele tinha medo de sentir dor. Bom, então ele decidiu. Então a cirurgia seria dividida em algumas partes. A primeira parte seria ele retirar os órgãos dele e já que seria muito mais fácil para os médicos se ele optasse por ser menina, né? Porque seria então só refazer a genitália dele. Mas como ele optou por continuar menino, então teria que retirar os órgãos e delinear o pênis e fazer o canal do pênis, quer dizer, foi algo muito mais trabalhoso. Então, isso seria dividido, acho que em duas etapas. Primeiro, essa retirada e o delinear um pouquinho o pênis dele. E depois, numa outra etapa, seria então fazer o canalzinho do pênis, ligar o canalzinho do pênis para que ele tivesse ereção, né? Mas embora ele seria infértil.
E só aos 18 anos ele faria, então, uma prótese do testículo. Tá? Bom, e assim foi. Né? Ele fez a cirurgia. Então, ele foi assim, logo que houve a decisão dele fazer a cirurgia, depois eles saíram de férias, foram viajar, e quando eles voltaram, eu estava de férias. E neste período, quando eu cheguei, eu fiz contato com eles, e justamente ele estava internado e tinha feito a cirurgia. E estava super bem, e comentou, falou comigo por telefone, que se ele soubesse antes, ele já teria feito. E que ele não sofreu nada de dor, que ele estava feliz, tranquilo. Né? Correu muito bem, tudo muito bem a cirurgia. E aí, né, nós fazemos alguns questionamentos, né, a gente, enquanto profissionais da psicologia, das ciências humanas, né, que a gente questiona, né, a cirurgia como um recurso de enquadramento das pessoas que diverge dos padrões heteronormativos, homem e mulher. Né? Aquilo que a gente falou, a nossa sociedade não dá espaço para algo diferente, para no terceiro elemento. Ou você é homem ou você é mulher. Ou seja, se você tem pênis, você tem que se comportar como mulher e desempenhar papéis de gênero de mulher. E se for homem, mesma coisa. Tá? Então, é um enquadramento das pessoas que a sociedade faz e que é uma coisa até assim, abusiva, né? Abusiva. Como diz Mello e Sampaio, né? O saber biomédico por meio de tecnologias fármaco-cirúrgicas corta, por meio de cirurgia, o que supõe existir em excesso e coloca também por meio de cirurgia o que supõe faltar, para que esses corpos se encaixem e caibam na caixa aos padrões normativos do sexo. Né? E Pino também, ele faz o questionamento. Ele diz, no caso dos corpos intersexuais, o processo de normatização se torna mais cruel, pois esses corpos, desde o seu nascimento, precisam ser redesfeitos para que sejam adequados aos padrões de homem ou mulher, como se existisse esse homem ou esta mulher normal, né? Esse binarismo extremo. Butler também, né? Ela já há muito tempo, Butler faz um trabalho muito sério a esse respeito. Aí ela diz, né? Ela questiona a compreensão das identidades de gênero como resultado de uma coerência normativa entre sexo, gênero e desejo. E enfatiza que a matriz cultural da inteligibilidade de gênero acaba excluindo outras possibilidades de identidade. Por que você pode ser somente homem e mulher? Né? Isso é uma questão muito forte nos estudos de gênero, não dá espaço para outras possibilidades. Tá? Então, veja bem, no caso do Ian, né, ficou muito evidenciado o tempo todo o dualismo que nós vivenciamos entre a natureza e a cultura. Né? O que sempre de olho, o que prevalece? A natureza feminina, a natureza biológica ou a criação? Né? A criação foi masculina, vamos dizer. O que tem mais peso, o que tem mais força? Né? Natureza e a cultura. Isso é que está o tempo todo sendo evidenciado na nossa cultura. Né? E isso é o que estava por trás da resignação sexual do Ian. Então, é um mix, é uma soma, mas isso ficou muito evidente. Tá? A hora que a gente busca
a identidade de gênero. Ele está sendo mais menino ou menino? Né? O que tem mais força, a cultura ou a natureza? Tá? Bom, o Ian e os pais pretendem deixar para trás a partir dos 18 anos, quando ele vai fazer, né, a última cirurgia da prótese dos testículos. Essa difícil peregrinação em busca da normatização exigida pela sociedade em torno do seu corpo e gênero. O Ian, quando ele foi fazer a segunda cirurgia, que ia fazer as ligações dos canaizinhos, ele teve uma infecção. E aí ele sofreu muito, muito, muito e perdeu a cirurgia. E aí teria que fazer novamente. Aí ele entrou em pânico. E neste processo de pânico e ter que fazer outra cirurgia, ele volta para a terapia. Porque até então os nossos contatos eram por telefone, pelo WhatsApp. Ele não estava vindo na terapia. E aí, quando ele volta, ele diz: por que eu tenho que passar por tudo isso? Por que eu não nasci menino e pronto? Né? Por que eu tenho que fazer cirurgia para ser um menino? Por que eu tenho que fazer tudo isso? Eu tenho que sofrer tanto, meus pais têm que sofrer tanto. E lá no processo, quando a gente estava nesse processo dele decidir, nós também conversamos sobre uma terceira possibilidade, que ele não precisava decidir nada também. Né? Decidir ser menino ou ser menina, ou também não decidir nada. Ele poderia deixar tudo como estava. Ser ele mesmo, do jeito que ele estava. Né? Aí vinha a possibilidade dele, ele não queria, ele disse que ele não queria ficar daquele jeito, e a possibilidade dele continuar tomando a medicação para segurar também, né, a emergência dos caracteres, do crescimento da mama, poderia também deixar, ele não queria. E aí existia a possibilidade dele continuar tomando medicação, mas comprometer o crescimento físico dele. Ele também não queria ser baixinho. Então ele recusava todas as outras possibilidades. Por isso que ele acabou optando por continuar sendo menino. Né? Mas enfim, né, foi um processo muito, 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 muito complicado para todas as pessoas, todos os envolvidos. Né? Complicado para os médicos, complicado para a família, complicadíssimo para o Ian, para mim, que estava vivenciando tudo isso, né? Porque para mim era muito claro que ele era muito jovem para ter uma decisão de tamanha responsabilidade, mas também, por outro lado, eu não tinha o direito, né, de impedir, de fazer por ele nada, de decidir por ele nem a família. Tá? Bom, e hoje, né, como está Ian? E como poderá ser o amanhã do Ian? Falamos em todas as possibilidades, conversamos sobre todas as possibilidades, mas nós não sabemos, né, como será o Ian, o que acontecerá com o Ian. Então, o que importa é que Ian se aceite tal como é e se descreva para além do seu gênero, vivendo sua vida plenamente. Para isso, espera-se que ele possa contar com o apoio de uma psicologia que tenha um olhar, sobretudo, para a pessoa e para além das verdades estabelecidas. Espera-se que este estudo possa representar uma contribuição científica para profissionais, pessoas intersexuais e seus familiares e que estimule novas pesquisas, com o objetivo de promover reflexões e contribuir para com a saúde mental e qualidade de vida das pessoas que fogem dos padrões estabelecidos socialmente. E aí, né, eu acho que essa frase do Mário Quintana ilustra muito bem, é uma metáfora que ilustra muito bem, né, toda a inquietação que permeou o trabalho com o Ian. Por que prender a vida em conceitos e normas, belo e o feio, o bom e o mal, dor e prazer,
Tudo, afinal, são formas e não degraus do ser. Ele tinha que optar por um dos lados, né? Por quê? E olha só, então aqui está, né, o artigo Intersexualidade para além das verdades estabelecidas, um estudo de caso, escrito por mim, professora Rosa. Se vocês quiserem saber mais detalhes, se aprofundar mais respaldo teórico, tirar dúvidas, muitas coisas estão aqui nesse artigo. E também estou à disposição, né? Deixei o meu e-mail para qualquer pergunta, qualquer dúvidas. Espero ter contribuído. Me desculpe se algumas coisas aí não saíram bem, aí também em termos aí de informática, mas em tempos aí de coronavírus nós temos que aprender algumas coisas da tecnologia que a gente às vezes não está tão habituado, tá bom? Muito obrigado, espero ter contribuído com as aulas de vocês, né? E gratidão também, mais uma vez, a professora Rosa e a professora Terezinha. Beijos e até mais.